Grande abraço, galera. Você ligado aqui no YouTube do Esporte MS. Como você sabe, o programa não tem nome, né? Frente com Severo, ou falar de esporte, qualquer coisa assim, beleza? Obrigado pela companhia. Se inscreva aqui no nosso canal, no Esporte MS. Estamos aqui para você mais uma vez para bater um papo com uma pessoa, uma personalidade com certeza marcante no futebol sul-mato-grossense. Hoje não é ex-jogador e também não é ex-narrador, né? Arthur Mário. Tudo bem, Arthur? Prazer tê-lo conosco aqui no Tudo, tudo, Esporte MS. tudo bem, Severo? Um grande abraço a você, ao Felipe aí na produção, a retaguarda toda da sua equipe, né? E um abraço aos seguidores do canal, da sua marca, Cláudio Severo. E nessa chegada, Severo, te dá um abraço muito fraterno, porque você encarnou uma responsabilidade aí nas últimas décadas aí, na questão da mídia esportiva, nesse nosso futebol, que Aham. já foi grande, e um futebol que teve uma decaída imensa e grande parte das torcidas e a sociedade em geral tem uma expectativa, né, de que esse nosso futebol de Campo Grande possa estar ressurgindo, né? Por consequência, o futebol do interior também, né? Afinal de contas, na grandeza do futebol de Campo Grande veio junto o futebol douradense, o futebol de Corumbá, de Três Lagoas e as demais cidades que têm a tradição, né, de participar do nosso futebol regional. Muito bem, mas não quero falar de mim não, quero falar de você, quero saber de você. Na verdade, o torcedor, né, o internauta aqui do Esporte Mesmo, quer saber de você. Primeiro, não precisa nem falar onde você tá, que todo mundo sabe onde você tá. Você tá lá na Rádio Hora, todo dia pela manhã, acorda cedo, hein, Arthur? Cedinho, Acorda 5 da cedo, hein? manhã, meu despertador toca, hein? Aí, Arthur, conta essa trajetória aí de Nova Andradina para o mundo, rapaz, conta aí, né? Como é que começou a sua paixão pelo rádio sul? Olha, Severo, você sabe que agora, neste ano, eu acabei me levando no tempo Uhum. da questão, né, do futebol, do rádio esportivo, e aí me veio aquelas imagens, né, da infância, lá da querida cidade de Nova Andradina, né? Cidade pequena, hoje é uma cidade, uma Potência, potência, é. enfim. Nova Andradina, menos de 10.000 habitantes, a minha terra natal, enfim. E aí, o que me pega, que marca a minha paixão esportiva, não só a prática do futebol, né? Pelé, o grande ídolo nosso, né? Da infância, o Pelé das propagandas, né? Da Pilhas Rayovac, da bicicleta Monarch. Uhum. E eu, como fã do Pelé, né? Lá com meu pai, né? A primeira bicicleta, a segunda e a terceira tinha que ser Monarch, né? Com certeza, é. Pilhas para o rádio e Pilhas para pro a rádio, lanterna, só Rayovac, as amarelinhas. verdade, essas E, famosas. e aí, eu até bati um papo com o nosso grande comentarista, o Carlos Araújo, eh, dois fatores bem importantes. Lá no sul do país, agora, um autor, e eu preciso comprar aí, né? Foi lançada uma obra neste ano de 2025 Hã. sobre a biografia e o trabalho do Rubens Minelli, Rubens que Minelli? não chegou ao comando da seleção brasileira, mas foi uma referência como técnico nos anos 70 no futebol brasileiro, pelas campanhas extraordinárias no Inter de Porto Alegre, foi tricampeão gaúcho, foi bicampeão brasileiro, enfim, e fez uma escola sensacional, não só os grandes jogadores do Inter daquela época, como também profissionais da comissão técnica, né? Há poucos dias faleceu o Otacílio Gonçalves, Uhum. Sim, sim. fruto daquela grande escola do Rubens Minelli, né? Ele era auxiliar técnico, depois fez carreira de técnico. Bom, com isso, a minha memória de Inter de Porto Alegre, o grande time da década de 70, e antecedido, e bem na minha infância, o Palmeiras, né? A Academia do Palmeiras, aquele time que começava com o Leão no gol e terminava lá na ponta esquerda com um craque chamado Ney, né? Isso. Eh, Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, César, Edu Bala, enfim. Eu considero aquelas duas equipes. E olha que eu, menino, né? Eu influenciado pelo grupo de amigos, né? E a força do Pelé, eu virei Santista lá antes dos 10 anos de idade, né? Santista? Ouvindo Ah, rádio, tudo né? é, eu sou Ouvindo rádio, tentando imitar o Clodoaldo jogando lá no Dente de Leite, né? Do Santos, local, hã. um time infanto, juvenil, né? Jogando de volante, camisa 5, enfim. Então, as duas camisas, tanto do Palmeiras quanto do Inter, ficaram impregnadas em mim pelo a questão da qualidade do futebol. E mais o Santos, né? Que era a minha camisa predileta, enfim. Então acompanhei muito no rádio, né?
escutava muito Rádio Tupi de São Paulo, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Gazeta, enfim. eh, e a Bandeirantes era um negócio assim extraordinário. Estava de manhã, ao meio-dia, à noite. Então, foi uma escola ouvindo Fiore Gigliotti, Joseval Peixoto, Haroldo Fernandes, grandes nomes da crônica esportiva paulista, seja no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e mesmo as Copas do Mundo, né? O Joseval Peixoto lançou semana passada um livro em São Paulo, né? A Lenda, Joseval Galera. Peixoto, Aham. também é outra obra que É, tem que a comprar. gente tem que adquirir, né, Severo? É, O Joseval, eu me lembro muito bem da Copa de 78 na Argentina. Ele fez pela Tupi. Eu estava trabalhando na Rádio Cultura, né, na área comercial, na área interna, de produção, enfim. E aquele ano a gente colocou em cadeia a Rádio Cultura com a Tupi de São Paulo e era o Joseval, né? Joseval que percorreu, né, a Bandeirante, passou pela PAN, passou, não, muitos anos na PAN, né, passou pela Tupi e também passou pela Rádio Bandeirantes. Então, eu na minha infância, né, na minha adolescência, era a questão do futebol, jogando como menino ali, né, no futebol local, né, indo às missas aos domingos, depois da missa, campo de futebol, né, e ligado no rádio. Então isso impregnou na minha existência naquele período, né, e, e olha que essa questão do bom futebol, né, quando a gente, né, para analisar, né, a minha mente já ia para essa questão do futebol arte, do futebol bonito, né? Foi aquele Palmeiras, não é nem o meu Santos, né? Porque o Pelé encerrou a carreira ali em sim, sim, é. 73, 74. Até antes que eu imaginava, né? Exatamente. E depois o Inter, né? Aham. Então essa é como hoje, né? Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Tem que bater Flamengo palma, né? chegaram a um ápice, primeiro fora de campo, na gestão, na direção, na forma de conduzir, de administrar os clubes, né? Com personalidades marcantes. O Flamengo aí há mais de 10 anos, né? Me esqueço o nome do presidente que inovou a gestão no Flamengo, fez uma escola. E depois o Paulo Nobre e a sequência agora com a dona Leila, né? Sim. Da Crefisa aí no time do Palmeiras, são referenciais como naquela época, né, de Palmeiras, de Inter, enfim. O futebol, infelizmente, ele oscila muito como a política no Brasil, né? Nós temos gestões Ciclos, né? São maravilhosas e de ciclos. repente É, cai, despenca, levanta, enfim. são ciclos mesmo, né? São É ciclos. ciclos, exatamente. Você falou um negócio de livro aqui, eu vou passar uma dica para você, depois eu vou pedir pro rapaz aqui, é um rapaz de Belo Horizonte, que tem né, uma enciclopédia, fazem muito livro aqui, até tem um canal no Amazon, Aham. que você compra, adquire, né, livros antigos, aqui, ó, tem aqui de esporte, camisa do Andaraí, cara, olha, coisa mais linda. Andaraí Futebol É, Clube. Levantemos o Esporte, do Esporte Clube Seco, ó, de 1920, ó. Né, então Barbaridade. é um grupo Quem é o autor, Severo? deixa eu voltar aqui nesse. Aqui, ó. Levantamos o esporte. Renato, não, Centenário, no Rio Grande do Sul, aqui, ó. Uma revista do Rio Grande do Sul, do Centenário do Esporte Clube Seco, lá do Rio Grande do Sul. Tem um grupo aqui de livros do Brasil aqui que realmente é muito legal. Eu estava procurando aqui Tele Santana, Garrincha, tem histórias também aqui do livro também de crianças, só sobre futebol, cara. É realmente muito legal. E de repente, deixa eu ver aqui, ó, Brasil em jogo, o que fica na Copa e das Olimpíadas. Alexandre Mesquita aqui, olha que legal, ó. Alexandre Mesquita. Aqui, ó. Vou anotar, Severo. Então, Olha, tem bacana. é um o mini enciclopédia do futebol brasileiro aqui, atualizado até 2004, olha. Realmente um esboço muito legal, muita coisa legal aqui, esse grupo aqui dos livros, o Livros Esporte de Futebol Clube, que o pessoal de Belo Horizonte acaba vendendo e a gente acaba acompanhando aí. No Amazon tem muitos livros antigos bons. E final de mês passado, né? Ou foi semana passada. Acho que foi nesse mês aí, teve aniversário do Flamengo, né? E o José Carlos Araújo foi homenageado lá numa grande festa lá não, até deve parabenizar aí ao microfone da Rádio Tupi. O José Carlos Araújo foi homenageado porque ele é o único narrador vivo hoje que narrou o primeiro título do Flamengo lá em 1981. Então o Flamengo fez uma homenagem para ele. Eu ouvi a transmissão dele meio de semana Flamengo e Fluminense, né? No Rio, No Rio. porque o Reinaldo Costa Isso. Ele foi ficou muito. escalado na equipe dos Osmar Santos, na Globo de São Paulo, Aham, Globo e Excelsior, sim. e narrou também essa partida, né? Ah, então, O beleza. Reinaldo, na Globo São Paulo. Então, no Globo Rio, lá no Rio, o Zé Carlos foi homenageado essa semana aí ele ficou muito emocionado, inclusive na transmissão, estava ouvindo, e ele falou dessa homenagem, e realmente
É o único narrador do Rio, então, do Rio, né, que vivo e foi homenageado lá. Então o microfone, né, acabou homenageando esse grande Olha, narrador também. esse gesto do Flamengo é uma demonstração importante, que na nossa cultura brasileira, a questão do rádio é muito forte na questão futebol. E e quando, eh, uma metrópole como o Rio de Janeiro, num clube de massa como o Flamengo, homenageia um personagem do rádio esportivo, da imprensa, de um modo geral, é demonstração de que é um exemplo para o nosso Mato Grosso do Sul, para Campo Grande principalmente. O futebol, o nosso futebol, de certa forma, parece que se distanciou da imprensa, sabe? Uhum. E aí é um desafio também, nessa possibilidade de mudança, trabalho aí de assessorias, né, de federação, de clubes, para um entrosamento maior, né? É, é importante a imprensa e os clubes conviverem, né, em momentos de lazer, em eventos sociais, isso é importante, né? Muito bem. Bom, e como é que você chegou a Campo Grande? Você veio para Campo Grande, família toda veio para cá, como é que foi? O Severo é aquele movimento de famílias do interior, né? Aham. Duas irmãs mais velhas que eu vieram para. Primeiro, né? Deslocamento das pessoas de Nova Andradina. A ligação não era com Cuiabá nem com Campo Grande. A ligação ali sempre foi com o Presidente Prudente, Uhum. né? A divisa com São Paulo e Paraná. Então, trocar carro, né? Concessionária de Presidente Prudente, problemas médicos, hospitais de Presidente Tudo Prudente. Prudente. Uhum. E os filhos para estudar Presidente Prudente. Com isso, o primeiro ano elas vão estudar em Presidente Prudente, a Elza e a Anitta, minhas duas irmãs. No segundo ano, a minha avó, né, que influenciava a avó materna, né, e a mãe, mas a avó tinha uma influência muito grande na nossa família, né, a família matriarcal. E aí ela recebe informações de Campo Grande, minha avó era costureira. Uhum. E aí, chega em Nova Andradina um gerente novo do Banco Financial e a esposa dele vira cliente da minha avó, que costurava muito bem, as senhoras da cidade, Tudo passava por ela. passavam por lá, né, festas, casamentos, vestido de noiva era com a minha avó, né, Dona Bila, uma cearense, muito querida na cidade. E aí, a esposa do Vicente, aqui do Banco Financial, depois reencontramos o Vicente em Campo Grande, ela 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 convence minha avó que Campo Grande, naquele momento, seria muito melhor para as netas do que Presidente Prudente aqui. Faz Uhum. aquela propaganda de Sim, Campo sim. Grande, Aham, né? aham. Das possibilidades, do crescimento, enfim. Já tinha um olhar diferente E já. aí vem estudar, as duas vêm estudar em Campo Grande. E aí, logo em seguida, um ano depois, aí minha mãe se muda, né? Eu ainda fico no Andradina, que eu estava bem empregado, ganhando muito bem, enfim, num escritório de uma indústria madeireira. E aí fico por lá ainda. Mas aí, em 1976, 17 de janeiro de 1976, né? Fazendo agora, daqui, Quase daqui 60 dias, aí faz 50 anos. 50 anos de Campo Grande, Severo. Aham. E foi uma mudança para mim sensacional, muito bom. Legal. E aí você firmou para cá quando? 76? Aí você não voltou mais para Nova Andradina? Não, não Não voltei. voltou mais. Voltando só a Só passear, né? passeando mesmo. Jogar Aí mo futebol, reencontros de amigos, enfim. E como é que chegou as rádios em você? Você Olha, foi bater palma onde? Educação rural, na cultura? olha só, "Ó, eu tô aqui com a latinha aqui, o olha microfone só, aqui". Hã. eu, eu fiz um teste numa empresa chamada Mato Grosso Diesel ali, ao Sim, eu lado ao la lembro. ao lado da TV Campo Da TV Grande. Campo Não Grande. existia TV Campo Grande, Sim, né. sim. Mas aí trabalhei Não, uma semana lá. eu tentei trabalhar no Mato Grosso do porque eu morava ali pertinho, né, eu morava no Jardim Então, Paulista ali, é pertinho ali. eu trabalhei uma Aham. semana, e aí com o meu currículo, de auxiliar de escritório, escriturário, Uhum. essa questão profissional ela foi uma coisa muito precoce na minha vida, sabe. Então eu comecei a trabalhar de office boy com 11 anos, Sim, aos 14 anos eu já era auxiliar de escritório, com 15 anos virei escriturário, certo. enfim. E aí eu dominava muito essa área de recursos humanos, legislação trabalhista, CLT, essas coisas todas. E a indústria era maior que existia em Nova Andradina, indústria madeireira, com aproximadamente 200 funcionários. Caramba. E assumo esse RH, né, Aham. ali aos 15 anos de idade, enfim, e dou conta do recado, né. E aí, eh, quando eu chego em Campo Grande, trabalhei uma semana na Mato Grosso Dias, e aí o José Maria Hugo Rodrigues, né, Aham. eh, meu cunhado casado com a minha mana, Elza, enfim,
ele toma conhecimento do meu currículo e batendo um papo um final de semana, né, em família, eh, ele falou: "Pô, mas esse moleque aí, rapaz, acho que vai dar conta de um negócio maior". Aí ele me chama pro departamento administrativo e comercial da Rádio Cultura, lá na 26 de agosto. Aham. Estava precisando de alguém, uma senhora que administrava, Dona Tita, que veio de Bauru, o esposo dela era contato na rádio, e ela tocava o administrativo, comercial. Ela ela ia se aposentar, né, já era uma Ah, senhora de ok. idade, enfim. E aí, Zé Maria me chama para treinar com ela e um futuro substituto. E aí ela, naquele mesmo ano, ela no final do ano ela pede demissão, e aí eu fico nesse posto aí por um período aí de 4, 5 anos, né. Aí vem o processo da colocar no ar a FM Canarinho, né. Aí 2 anos depois a TV Campo Grande. Nesse ano da televisão eu peço demissão, né. Aí quando eu saio, enfim, passo rapidamente com o Edgar Lopes de Faria lá na Difusora, um período muito breve, muito curto, porque aí eu fiz o concurso Banco do Brasil, né, Sim. Severo. Uhum. 1981, novembro de 1981 eu tomei posse do banco, com 22 anos. E você ficou quanto tempo no banco? Foi até Fiquei 15, 90? fiquei 15 anos no 15 anos. banco, 15 anos. 95, né? 95, né? Saí no primeiro No PDV, primeiro PDV do mas banco. não precisava sair, né? Eu tinha uma boa avaliação, não fui convidado para continuar, para Aham, ficar, mas aham. eu, eu preferi arriscar, né? Olhando, eu tinha um desejo muito grande na área de marketing esportivo e eventos. Uhum. Porém, eh, eu, eu começo, eu inicio, eu me preparo, eu fui para a ESPN, na Vila Mariana, em São Paulo, todo Aham. final de semana transmitindo futebol pela Educação Rural, viajava na sexta-feira, aquela permuta sensacional com a aviação moto, nosso amigo Pedro Silva, da moto. Certo. Aham, aham. Então viajava um semestre todo viajando para São Paulo, fazia Campeonato Brasileiro em São Paulo, né? Pacaembu, Morumbi, Vila Belmiro, enfim, e estudava no sábado, né? As aulas na Vila Mariana, as aulas de marketing era no sábado, e, e naquela época eu pensava empresarialmente ir para a área de marketing esportivo, ir para a área de eventos. Mas aí eu 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 recuei, né, não não persegui, não continuei, né. Naquela época, como aluno da ESPN, como aluno de marketing, eu convenci o presidente do Palmeiras em jogar em Campo Grande. Tinha Uhum. uma crise de torcida, Certo. e aquela ideia do futebol Hã. itinerante começou comigo, né. É bom Aham. falar disso, Vamos né, porque falar a nisso. gente É. chegando a 70 anos de idade, nunca falei sobre isso. Mas aquele jogo do Palmeiras e São Paulo aqui foi ideia nossa. Na verdade, a ideia que eu levei era para, através da minha empresa, ao presidente do Palmeiras, era Palmeiras e Grêmio, era um jogo que não tinha risco algum. Mas infelizmente o jogo caiu por conta do Antônio Carlos, zagueiro e capitão do Palmeiras, disse ao presidente e ao treinador Carlos Alberto Silva: "Pô, mas Campo Grande, eu sou de lá, hein, sou do Mato Grosso, lá tem muito gaúcho, vai ser o jogo da classificação, a torcida do Grêmio vai nos engolir". Aham. Aí eu desisti, né. Aí o Pedro Silva entrou nesse circuito e fez o jogo. O presidente do Palmeiras assumiu o compromisso com o Campo Grande: "Não, vamos mandar Sim. o jogo. Vou mandar o Não deu jogão. esse jogo no Grêmio, Arthur Mário, mas eu fecho contigo um outro jogo, vamos pensar aí". E aí eu me afastei, desisti, enfim, e meus parceiros também lá de São Paulo, nossos amigos, né, eh, deixamos quieto. E aí depois o presidente do Palmeiras honrou aquele compromisso, depois virou uma moda. Foram realizados vários Mas empresários, trouxeram vários e vários aí jogos para começou Campo Grande. começou a trazer, Mas né. isso começou com a cabecinha aqui do narrador esportivo, aluno de marketing da ESPN. E você trouxe também o jogo do Internacional, né. Aí depois com O com Internacional também. com comercial, né. Aham, comercial, né. Teve um jogo que o Inter Um estava jogo amistoso, né. o Internacional foi jogar em Cuiabá, né, Copa do Brasil em Copa do Cuiabá. Brasil. Aí na volta passou por aqui e jogou também aqui. Exato. Esse jogo aí foi uma facilidade com teve a autoria do nosso querido Paulo Nonato, o Feijão, Uhum. como diretor do Inter, amigo dele de longa data, dos tempos de Rádio Record, enfim, Porto Alegre. E o nosso relacionamento com o Figueroa, né. Conheci o Figueroa na Copa América do Chile, lá na cidade dele, né. Eh, não em Vinha Del Mar, né, a sede, né, de Vinha Del Mar, mas os jogos eram na cidadezinha pequena do lado, como que é o nome? Foi Deixa eu sede ver. da Copa de 62 e é sede também dos jogos da Libertadores, Copa América, Valparaíso. Valparaíso, Valparaíso.
bem lembrado. Aliás, o estádio agora trocou de nome em homenagem a ele, né? É o nome do Figueroa. E uma cidade muito esportiva, né? Tanto é que Vinha Del Mar é o nome da sede, mas os jogos acontecem ali, como foi Los Angeles, né? Nome da sede da Copa do Mundo, da final, mas é numa cidade satélite, Pasadena, né? E, e aí, essa, esse mundo aí, né? Dos grandes jogos, é um aprendizado muito grande, né, Severo? Uma Sim, experiência com muito certeza, grande. com certeza. Ali foi uma passagem rápida, né? O comercial estava numa crise e tinha se afastado do futebol, mesmo sendo bicampeão. E um grupo dentro da Vila Olímpica gostaria de montar um time com toda a base local, já que o time tinha sido bicampeão, né? Uma gestão linda e maravilhosa do presidente Hugo Furlan. Depois ele trouxe o outro presidente, o, o Sucolotti. O comercial fez a melhor Copa do Brasil, né? O Furlan, junto com ele, trouxe um grande vice-presidente, o empresário Jaime Valé foi vice do Furlan no comercial, enfim, empresários de grande porte aí. E aí, em 1995, o Furlan se aborreceu, o Demir Pinto. O Operário gatunou o passe do Paulinho, eles ficaram sabendo no arbitral. E lá no arbitral, né, eles abandonaram o campeonato, pediram afastamento, licenciamento no ano de 1995. Quer dizer, poderia ser tricampeão. Sim, tava tudo na mão, né? Um E time aí, se magoaram muito. Mas, na verdade, é aquela máxima que até hoje nós vivemos no nosso futebol. Para que ser campeão, para que ser bicampeão? Qual que é a premiação? Né? Então, veja que essa reflexão, a própria imprensa não quis debater esse assunto, não é? Como é que um time é bicampeão e se afasta, né? é verdade. Alguma coisa tá errada, né? Alguma Mandar um coisa está abraço aqui errada. pro Manuel Paixão, que tá acompanhando. Obrigado, Paixão, está sempre nos acompanhando aqui. O Maurício Peninha, Peninha sempre tá acompanhando. Meu amigo, o Gilberto Fico também, né, que sempre acompanha a nossa transmissão aqui. Obrigado pelo carinho também, sempre Abraço, acompanha. Gilberto, grande É, amigo, hein? tá sempre acompanhando, obrigado pelo carinho também. O Gilmar lá de Sidrolândia também. E o meu eterno chefe lá de Sidrolândia, lá, né? Que eu tive por 2 anos lá em Sidrolândia, o Eliezer, né? Grande time grande torcedor do Sidrolândia agora, né? Ele torce pro Sidrolândia. Obrigado aí pra você que tá sempre acompanhando aqui. O Arthur, faz uma reflexão sobre o que acontece. Nós hoje nós temos aí, né? Quase 17 FMs. A rádio aí acabaram todas, não temos mais nenhuma, né? O esporte e o futebol não tem espaço nas emissoras. O que aconteceu? Os proprietários de- das empresas, né, de comunicação da cidade não querem mais não falo só o futebol, mas eu falo o esporte em geral, todas as outras modalidades. Claro que no site Esporte mesmo a gente tem aí o futebol é sempre carro-chefe de tudo, mas nós temos outras modalidades esportivas que merece um programa de esportivo para falar das outras modalidades esportivas, né? O que Olha, acontece? Os o proprietários não Severo, querem mais dar espaço para o esporte? o Severo, a questão é o seguinte, as emissoras são os comerciais, né? Então, eh, se no passado nós tínhamos 3 emissoras, né? Rural, Difusora e Cultura, e as 3 transmitindo futebol na década de 70, depois 80, uma outra sai, enfim. Mas isso perdura aí nas 2 décadas, 70 e 80, enfim. Uhum. Então, o futebol sempre deu audiência e sempre deu faturamento, ao ponto dos proprietários de emissora de rádio importar grandes nomes fora do estado, né? O José Maria Hugo Rodrigues da Rádio Cultura buscou o Reinaldo Costa lá no Vale do Paraíba, trouxe o Rui Pimentel, que deixou o Rio de Janeiro, estava no interior do Paraná. Ah, quando ele botou a TV Campo Grande no ar, ele trouxe um grande diretor do mercado paulista de comunicação, trouxe o puxa, Sérgio Cunha, né? Certo, não cheguei a É, conhecer. o Sérgio, ele, ele fechou a carreira dele na Rádio Record em São Paulo, né? Tá vivo ainda, enfim. E aí, é, audiência, faturamento, isso no passado. Depois, você tem aí num ciclo aí de 30 anos, praticamente, os empresários de comunicação deixaram de acreditar também no futebol. Como os empresários da cidade se afastaram do futebol. Uhum. E aí, queira ou não, o grupo político que sempre deu sustentação à Federação de Futebol sempre foi um grupo que a sociedade rejeitou. Em 2000
2008, 2009, nós estávamos fazendo esporte na Rádio Transamérica, do Grupo Feitosa, e chegou ao meu conhecimento, e de forma sigilosa, numa reunião da Associação Comercial de Campo Grande, que após uma reunião, uma assembleia oficial, a presidência da Associação Comercial, naquele momento um empresário, corria o risco de perder um grande patrimônio num possível leilão do INSS, Uhum. e a Associação Comercial pegou aquele exemplo, ó, o empresário super honrado passou pelo futebol, tem mais de 20 anos, e está para perder um grande patrimônio dele, olha só. Olha, enquanto esse grupo estiver no futebol, associados de Campo Grande não se envolvam do futebol, fiquem longe disso. Então, se a associação comercial falou isso, é a Federação das Indústrias, é o setor do agronegócio, diferentemente do que era lá nos anos 70 e 80. Eu me recordo no início da minha eh, trajetória como cronista esportivo ali, na década de 80, você olhava para o centro de Campo Grande, na 14 de julho, na Maracaju, na Dom Aquino, puxa vida, eram empresários comercialinos e operarianos, né? Aquela festa de final de campeonato, torcida saindo a pé do Morenão, desfilando pela Uhum. 14 de julho. Então o futebol era uma festa envolvente, empolgante, era um sentimento que envolvia toda a cidade de Campo Grande. Então os empresários participavam. E aí, aos poucos, nós fomos observando esse afastamento. Eu acho que a grande responsabilidade de reaproximação dos empresários no futebol é da entidade maior, que é a Federação de Futebol. Já que durante 30 anos o grupo que mandou não quis saber de um relacionamento empresarial, era uma coisa familiar, grupo de amigos, uma mesa pequenininha. Então, quem passar pelo futebol precisa primeiramente romper com essa cláusula de barreiras aí, em que a reserva de mercado para dirigir o futebol é só quem foi presidente de clube. E aí, presidente de clube, com uma estatura comercial, empresarial muito pequena, inclusive Sim, eu quando passei lá no comercial, né? sim, Olha sim. só, puxa vida, o futebol é de uma grandeza tamanha, o futebol passou por um processo inflacionário, que é um espaço para os grandes empresários estarem no futebol, né? E hoje tem que hoje só comanda mesmo se você tiver realmente aí essa sintonia, não tem jeito, não tem como. E A nível de aí, Brasil é assim, né. exatamente, você olha para o resto das capitais do país, né? E até algumas cidades de porte médio do interior do Brasil, eh, esse é o perfil. Por quê? Há uma necessidade de que nos clubes e na federação tenhamos uma participação empresarial, né? Nenhum preconceito, né? As outras áreas da vida, claro, tem espaço lá para tanta participação no futebol como conselheiros, como sócios, enfim. Mas o conceito, a visão empresarial cada vez mais é necessário, né? Vamos falar de um outro assunto aqui que também que você sempre esteve à frente, né, que é o nosso glorioso estádio Pedro Pedrossian. E na semana passada teve aqui comigo aqui o Dito, né, que agora é professor Lucas Dito, né, porque na verdade é o professor de educação. Lucas Neto, dito. Então, e ele inclusive, né, poucas pessoas sabem que ele está morando aqui em Campo Grande, né, teve uma trajetória muito legal no futebol brasileiro, né, e No São hoje, Paulo, né, no no São Santos, Paulo, né? Santos, e encerrou a carreira no Figueirense. E ele falou sobre a questão do Morenão e falou também sobre a questão de fazer uma nova arena. Campo Grande merece ter uma nova arena desligada da Universidade Federal. E que ele ainda acredita no esporte e acredita no futebol sul-mato-grossense. Qual é a sua visão? Você que abraçou o Morenão, quer que o Morenão reabra. Eu também gostaria muito que o Morenão reabrisse também, mas acho que de repente uma nova arena mesmo para Campo Grande que seja para suportar não só o nosso futebol, mas também os grandes eventos esportivos para Olha, trazer para cá, porque sim, hoje sim. não passa por nada, né? Olha, e o Dito tem razão. Já foi dito pelo governo do estado, tanto pelo secretário Marcelo Miranda, como o secretário de Infraestrutura, o Guilherme Guilherme. Alcântara, já declararam os estudos e essa realidade. O governador Eduardo Riedel, fora da entrevista, ele me disse: Arthur, a tendência vai ser essa. Nós vamos trabalhar nesse sentido. O caminho vai ser esse: a construção de uma arena para 30 mil pessoas, mas também recuperando o estádio Jacques da Luz, ampliando, melhorando lá, e Uhum. também recuperando o Moneirão. Afinal de contas, há momentos em que só com o estádio Jacques da Luz, o nosso futebol tem que jogar em Cidrolândia, tem que jogar em Sim. Rio Brilhante. Uhum. É uma vergonha para uma capital do porte de Campo Grande. Claro que
não se trata de saudosismo, se trata de valor e de referência, e até de conceito turístico. O Morenão é um patrimônio que pode ser recuperado sim, e com arena. Então a cidade precisa, necessita uma arena multiuso, né? Como o Morenão também já foi arena, já sediou vários eventos religiosos, Sim, sim. shows artísticos. O rei Roberto Carlos fez show no estádio Pedro Pedrocian, Jorge Ben, grandes nomes, festival de música, os antigos festivais da TV Morena, as finais, né, acontecia no ginásio da USP, depois a final, o grande palco sempre foi o estádio Pedro Pedrocian. Então nós não podemos, pelas ideias da modernidade, implodir ou acabar, virar as costas para o estádio Pedro Pedrocian. É uma questão de boa vontade da universidade, que não cuida. Fui participar de uma aula no curso de jornalismo esse ano, e olha que tristeza, né? A universidade também não cuida nem dos blocos lá e salas de aluno, Sim, sim. banheiros, enfim, é uma vergonha. A Universidade Federal, né? Tem que pintar aquilo lá, né? A reitoria tem que, tanto recurso que vem para a universidade, precisa recuperar. Que coisa feia, rapaz. Faz Então, tempo que eu não passo por aqui. então não é só o Morenão, não. A universidade é relaxada com o patrimônio da própria universidade, né? Agora, meteram na cabeça do antigo reitor de fazer um bloco para atender a política interna do curso de Direito, de fazer aquelas construções no estacionamento do Morenão. Ele pisou no plano diretor, né, da cidade universitária, né, do governador Pedro Pedrocian, ficou uma coisa horrorosa, destruiu ali a grande parte do estacionamento em frente ao ginásio Moreninho, quer dizer, complicou o ginásio e complicou o estádio Morenão, né? Aquela obra ali, quando na verdade, no curso de veterinária, aquelas fazendas que tem ali, tem muito espaço, e a universidade poderia ter construído aquele bloco para atender a política lá do curso de Direito, poderia ter feito naqueles espaços lá, que a veterinária não usa, né? Você tem animais ali, Sim, sim. pequenos Aham, animais, aham. aquela coisa toda, E e que uma área enorme, um vazio urbano ali, e resolveram construir logo no estacionamento do Morenão, E aí né? acabou o estacionamento, que hoje também é um problema também, para qualquer evento grande também não tem estacionamento. Essa área da veterinária eu sei porque a minha sobrinha também passou pela Universidade Federal, as outras universidades têm um campo veterinário fora, né, bem fora, Exatamente. né, então, e realmente acabou, tá lá essa área que não vai ser usada. Realmente hoje o problema também, para o torcedor também, é chegar no Morenão também, não tem lugar para você estacionar. Então, sobrou um pouquinho lá daquele É, estacionamento. mas E o outro lado da frente, instalaram ali um patrimônio da área científica, ciências, não sei o quê, com aham. um estádio de futebol, nada a ver, né? Aproveitaram ali que eles destruíram a obra do Alto Cine e aí instalaram ali uns monumentos relativos à ciência e tiraram também ali muitas vagas de estacionamento. Você chegou a eu já até conversei com o secretário Marcelo Miranda em outra oportunidade, faz dia que eu não converso com ele, assim, pessoalmente, mas já tinha conversado com ele sobre essa até quando o próprio Guilherme esteve lá na Rádio Hora com você, na primeira vez que ele foi lá, ele falou sobre a questão da área da área e do local até inclusive. Você já teve essa curiosidade de perguntar: "Olha, ô Guilherme, onde que é? Quero ver esse projeto, parece que está sendo desenhado". Eu Olha, queria saber, eu estou curioso para saber onde que é essa área para ver. Andaram falando, eu vi alguém passou lá para frente na frente da base aérea, próximo ao aeroporto, tem aquela área todinha ali depois do açaí ali, né, tem aquela do lado da casa da mulher brasileira, tem aquela área ali. Me parece que ali seria um local legal. olha, eu Nem não o Heraldo, irmão do Marcelo, quis falar para mim. nem o Marcelo, Nem o Marcelo Marcelo. não fala, Aham. a responsabilidade está com o Marcelo Miranda, né, secretário de Esporte, Cultura, Turismo, junto com o município de Campo Grande para definir. E aí, eh, eu acho que eles não conseguiram ainda chegar a uma conclusão junto com o município onde seria essa área, Essa né. área. Campo Grande cresce muito, não é, Severo? Demais, Eu acho que é demais, uma decisão que demais. passa é uma decisão que tem que passar, por várias cabeças, né. Sim, sim. Não só com o secretário Marcelo Miranda, mas tem que ter um diálogo grande aí com o município de Campo Grande, lá com a Funesp, com o gabinete, né, da própria prefeita, enfim, para essa definição. Tem Afinal, são obras futuristas, né? sim, sim. Aliás, é uma obra futurista, Sim, né? sim. Aham. É uma obra E que futurista precisa ter toda uma infraestrutura, não só no local, mas também no contorno no também, né, no contorno, contorno também, né, porque exatamente. tem a questão das famílias também, então, me parece, na minha humilde opinião, eu acho que seria uma área super legal. Hoje, ali na região do Jardim Mar, na frente depois dali do açaí, né, tem o Atacadão, Açaí, e aí tem entre o Atacadão e o Açaí, aí tem a Casa da Mulher Brasileira, tem Exato. uma área muito, muito
aberta, sempre foi abandonada aquela área, agora que está no crescimento de Campo Grande demais, está próximo do aeroporto, tem os hotéis ali próximo também, quer dizer, existe de repente essa, imagino que poderia ser uma área, não sei se tem outra mais longe não adianta. Tem a área aqui também do Aerorancho, né, que é É, onde tem ali hoje o o ginásio aí, olha, não sei também se vai ter como suporte é, também. como é o conceito de arena moderna, entra aí a questão da lei do silêncio, Sim, né? sim, uhum. Vizinhança, essa história toda, enfim. E aí, eh, aí a cidade vai ficar bem servida. Para isso, recuperar o Morenão, liberar ele parcialmente para 2026, até porque, eh, finalmente, o presidente da federação, pressionado por nós da imprensa, ele está puxando o Tá apoio da puxando. CBF, que Uhum. Sim, sempre teve. A CBF investe nos clubes, a CBF investe junto às federações, porque afinal de contas, uma boa rivalidade, bom público em qualquer capital é interesse da CBF desde o Ricardo Teixeira. sim. Desde o Ricardo Teixeira. Desde que houvesse honestidade das presidências de federações, a CBF põe investimento, sim. Investimento a fundo perdido com grandes clubes. A CBF empresta e nas transações internacionais de atletas, os clubes pagam. Né? Essa é uma informação muito preciosa. Sim, sim. Muito preciosa. É, É, me parece que a CBF tá apoiando, tem o recurso já garantido, inclusive, até para mexer no no Jacques da Morenão. Luz, no Jacques No da Luz Jacques da também, Luz no Jacques da também. Luz também. Quer dizer, o Jacques da Luz O problema, o problema, o é, problema é que a prefeita e o Sandro lá parece que deram uma recuada também, né? Esse que foi o problema. a questão aí envolve muito essa questão financeira, né? O Uhum. município tem dificuldades, o próprio governo também está com dificuldades financeiras, eles precisam cumprir orçamentos, né? Aquilo que a Assembleia vota e Sim, destina sim. às políticas públicas. Então, com aquilo que é orçamentário do esporte, eu creio que o secretário Marcelo, o governador aí, enfim, vão conseguir com recursos do esporte, né? E da cultura também, né? A, a Sim, sim, as secretaria secretarias tá, estão as juntas, né? secretarias estão juntas, existem os dois fundos, não é? Sim. Então é possível. Pô, mas com eh, esse empréstimo de 900 milhões, dá para separar 30 para nós aí, né? São 900 milhões, separar só então, 30, né, Felipe? então, 30 milhões aí. mas eu creio que Hã? o próprio orçamento, Não, 950 milhões, mas então separar só 30 para nós só, né? o orçamento do Fundo de Investimento Esportivo e do FIC, do Fundo de Investimento na Cultura, poderão com certeza, que o Jacques da Luz teve recursos dos dois fundos, né? Sim, Na sim, sim. década de. Na virada do século, né? 2002, 2003, né? O Jacques da Luz. Agora, você imagina o Jacques da Luz com um projeto arquitetônico bem bacana, com aquelas áreas, aquele vazio imenso Que tem ao do redor, né? parque. Exato. Você faz um baita de um estádio, né? Atende a comunidade, atende o futebol amador e também o futebol profissional. Faz uma saída para o torcedor lá por trás, não precisa passar por dentro do bairro, né? Porque inclusive está sendo feita aquela avenida que vai chegar via No Rita Pacaembu, Vieira, né? Rita Vieira, isso. Eu acho que Via assim, Pacaembu exatamente. é uma das Quando a saídas. ligação com as Moreninhas Isso. Tiver sair pronta, da BR da BR. e for aqui por essa avenida que liga com o bairro Rita Vieira, vai favorecer o torcedor, né? Sim. Até porque a obra que eu vi e já mexer lá por dentro da Moreninha, é via dupla, quer dizer, a saída é rápida para o torcedor, né? Rosilene também tá mandando um abraço aqui, sabia que você está por aqui, Arthur, obrigado pelo carinho, Abraço, Rosilene. obrigado. Sidney também, tem um grande pescador aqui, que eu falei que eu ia estar com você aqui, é um advogado, seu Reinaldo, o Reinaldo agora ele juntamente com o Rafael, a gente chama ele, o Rafael, doutor agora, doutor Rafael, chama ele de meu sobrinho, porque ele é afiliado da minha irmã, né? E eles estão agora comandando aí a parte de esporte da UAB lá, né? Que inclusive construíram um baita de um CT para eles lá agora, tem um campinho legal. A gente vai, inclusive, aqui no Sport Mestre, vai estar transmitindo alguns jogos. A gente vai tentar fazer uma parceria também com a UAB também, porque tá com um CT deles muito legal, viu? Um clube do OAB, um campinho muito legal. Arthur, me fala agora dos narradores de campo que passaram por aqui. Puxa vida, hein? Uma Que- escola maravilhosa, né? é, A gente volta no tempo lá com o seu Mário Mendonça. você falou uns nomes, né, Seu que Mário vieram, Mendonça? vieram, vieram de fora. Mas Sim. e os de Campo Grande? Por que que... Então, olha só, nós temos lá seu Mário José Mendonça, Uhum. ele percorreu as 3 emissoras, né? Mário foi a grande voz, inclusive no rádio, para a construção do estádio Pedro Meu Deus do Pedrocian. céu. Miquimba fala que o Mário começou uma campanha.
né? Olha, Campo Grande precisa de um estádio de verdade. Campo Grande precisa de um estádio de verdade. Aí o governador, a mensagem chegou em Cuiabá, o governador Pedro Pedrocian decidiu planejar e construir o estádio no advento da construção da universidade, né? Uhum. Imediatamente o estádio. Mário Mendonça, Gilberto Pereira Guedes, né? Nosso querido Guedes, que encontrei com o Guedes esse ano, no dia do radialista, naquela data anterior, lá de 21 de setembro, né? Certo. E olha que história maravilhosa, hein? A imprensa precisa recontar essa história do Guedes. Ele Pô, começou a narrar, brincando, menino, um jogo da imprensa. No dia do radialista, o Nassura promoveu um jogo aham. entre os radialistas de Campo Grande, lá no estado, Belmar Fidalgo. Quer dizer, os narradores estavam jogando. Ah, e faltou o narrador. E aí o moleque, o garoto, Gilberto Pereira Guedes, faltou o narrador. E o Nassura falou, então você vai narrar aqui. Aí começou narrando um jogo de radialistas. Inclusive o seu Gilberto Pereira Guedes, eu conversei com ele semana passada, né, ele está em recuperação, mas me prometeu que assim que estiver bem, ele está com uma tosse disse que meio chata, mas disse que assim que ele se recuperar, ele vai me ligar e faz questão de participar aqui do meu Bom, programa. Obrigado, seu Guedes. o outro narrador que fez escola, e eu sou fã, é, um fã imenso dele, o Reinaldo Costa, né? Sim, Que sai da Rádio Cultura de Campo Grande, passou uma semana rápida na Rádio Educação Rural, e aí eu que atendi o telefonema da Lucimara Parisi, né? Produtora dos Osmar Santos da Rádio Globo. Olha, eu quero falar com o Reinaldo Costa. Não, ele foi para a Educação Rural. Ah, o telefone lá, passei. Uma semana depois ele é contratado pelo Osmar Santos, né? Na Rádio Globo de São Paulo, que foi um cara que sacudiu o Brasil com aquela equipe esportiva, né? Fez uma escola extraordinária, influenciando toda a comunicação, não só o uhum, rádio esportivo, né? O verdade. Osmar, o Reinaldo, na Rádio Cultura, fez um trabalho sensacional. Era uma audiência assim que a cidade parava, não só como narrador, mas o programa que ele tinha das 10 ao meio-dia, né? O Comando Jovem lá. É, 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 esses três nomes. Aí, na década de 80, aí você tem aí o Líbio Portela, com quem eu comecei na reportagem, né? O Líbio Portela. Depois do Líbio, ainda o Guedes fica até 1989, 1990, né? Na equipe do Pedro Silva, lá no Grupo Correio de Estado, na rádio e na TV Campo Grande, o Líbio Portela também atuou lá, mas veio um narrador de Campinas, o Pedro contratou um narrador de Campinas, me esqueço o nome dele também, narrava muito, né? Era um eh, narrador da grande escola de São Paulo, né? Puxa, Roberto de Tal, né? Também era Certo. um Eu grande estava narrador. fora de Campo Grande na Era, época. Aham. exatamente. Então, eu fico com esses nomes aí, Severo, não é? O Guedes, ele entra para a história como aquele narrador que assumia, né, a camisa, né? Uhum, sim, Questão do sim. Operário. O seu Mário, ele faleceu, eu não sabia para que time o seu Mário torcia. Comercial, E né? aí, Comercial. aí um dia, Comercial, é. Eu visitando o nosso, viajei com ele, eu acho que é comercial. eu nunca, olha só, é comercial É mesmo. comercial mesmo, porque E eu eu viajei uma achava, vez com ele pra Três Lagoas, fui fazer ponta num jogo lá, o dia que inclusive ajudei ele a montar, ele estava mais perdido que segue tiroteio, como diria, na brincadeira, né. Mas aí ele eu sou comercialino. ele para mim nunca falou, também nunca Aham. abordei, até desconfiava que o seu Mário pudesse ser operariano. E eu mantive também na minha vida, com ouvinte, com torcedor, uma neutralidade imensa, né? Sendo comercialino, mas nunca deixei ninguém perceber. Tanto é que muito operariano, eu narrando os jogos do Operário, às vezes achava que eu era operariano, enfim. Sempre, né, e aí teve aquele episódio, 2 anos lá no comercial, enfim, a cidade toda, Arthur é comercialino, enfim. Mas nunca sofri nenhum desrespeito pelos operarianos, porque eu sempre mantive a neutralidade no No microfone, microfone, enfim, verdade. entendeu? E acho que isso eu peguei de você, hein, E também é importante, porque é. o torcedor operariano sabe que eu sou comercialino, mas tem o Agora, respeito e sabe que, olha, né, eu, s- eu gosto de transmitir o jogo do Operário, então, olha não só, gosto o nosso querido, até porque o comercial perde muito, né, Felipe? Ó, o Felipe tá tirando sarro aqui, ó. eu não, Hã. eu visitando o nosso querido e saudoso Marcelo Tradi, no fim da vida, o Marcelo ele teve que fazer uma cirurgia, né? A diabetes, enfim, incomodou ele no final, mas sempre visitava o Marcelo, né? Aos finais de semana. E aí, numa visita ao Marcelo um dia, o Marcelo ele acabou, pois o Zé era comercialino, hein, Arthur Mário? O Zé falou, mas qual Zé? Qual Zé? O José Mário Mendonça. Ele chamava o seu Mário de Zé, sabe? Era José Mário Mendonça. Isso. Acabou revelando, Aí, então. puxa vida, eu falei, mas Marcelo, cara, que surpresa que você tá me surpreendendo. Não sabia, né?
Então, eu fico com esses nomes aí, Severo, Uhum. cada um com estilos, né, Sim, diferentes, diferentes, é. enfim, e tal. Eu fui repórter com o seu Mário Mendonça, né? Fui repórter em transmissões com o Guedes, fui repórter com o Líbio Portela, né? Que foi lá para o norte, né? Para as bandas de Cuiabá, enfim. E é uma escola bacana e de muito aprendizado com todos eles, né? Aí, a E partir de 90, eu iniciei né, saí da reportagem, fui para a narração. Mas fiquei 8 anos na reportagem, né? certo. E no interior nós estamos cheio de narradores bons, né, Adriano? Nossa, Interior turma bacana aí, né? tem uma turma legal mesmo, hein? Lá em Começando Dourados tem começando o pelas Nilson, eu gosto muito da narração do Nilson. Nilson Oliveira. Nilson Oliveira. Nilson Oliveira lá em Dourados. O próprio Neres também, né? Consegue. Neres é É uma uma referência lenda, também, é uma referência, né? é. E também o Fabinho Dorta, né? O Fábio, eu escutei algumas narrações do Fábio. Ele, Ele que é fi- muito ele, ele que ficou na reportagem por muitos anos, narra muito bem. E tem um menino de Aquidauana, é, aliás, tem dois em Aquidauana, né? O o Anselmo Anselmo Duarte, e o menino que atua no serviço público, O polícia, Ronaldo Regis. Ronaldo Regis Ronaldo Regis, também. é. Tem Uma ele narração bem, é, uma voz diferenciada, enfim. isso, exato. Gosto muito do Ronaldo Regis, muito O legal. filho dele, o Ronald, também tá no mesmo indo pelo mesmo caminho. Também acho que narra muito legal mesmo, a narração dele. Olha, Severo, quando você desfila aí os nomes e as Eu cidades, lembro me dá uma saudade, rapaz, de viajar para o interior e a gente encontrar fazer as coberturas, né, as transmissões, final de semana, principalmente aos finais de semana, né? As viagens para o interior nas coberturas esportivas é um negócio muito legal. muito bem. Manda um abraço aqui pro Zé Roberto também lá de Paranaíba, tá acompanhando. Grande Zé Roberto, hein? Obrigado pelo carinho, pela Paranaíba audiência, não hein? voltou ainda ao Não futebol. voltou, não Caxilandense voltou. voltou, não? Não, ainda não Também também. não, né? Tá faltando. Eu conversei com o Zé Roberto. O Zé Roberto foi do xadrez e do ciclismo aqui também. Hoje mora lá em Paranaíba. E quem tá em Paranaíba também é o nosso Xermão, né? Ah, Xermão. Roberto Roberto chamou, Chamorro, tá grande lá. jornalista, Isso, tá? tá numa FM lá. E aí ele falou que tava torcendo para que realmente o Paranaense voltasse, mas realmente não deu, né? Muito bem. Ó, estamos entrando na nossa reta final. Queria que você falasse como é que você aponta, o que você pensa nessa nova gestão da federação, com o Estevão Petralas à frente. Você acha que é possível a gente poder começar a imaginar? E o Dito falou de novo, eu vou falar de novo do que o Dito falou para nós aqui na última semana, sobre a questão das cabeças pensantes do esporte, para que Campo Grande volte a ser também pujante também no esporte. Os setores todos sentarem na mesa e tirar o que há de desavença para que realmente o esporte e o futebol também, né, tenha aí, né, um crescimento legal. Olha, eu quero falar com o atual presidente da federação aí, né? Presidente interino, alguma coisa, o Estevão Petralas. Com todo respeito, mas também tem que absorver críticas, né? Precisa aprender, junto com seus diretores, a absorver críticas. É necessário, quando você vê uma boa vontade e um governador dando passos para a política pública se preocupar com o futebol, a Assembleia Legislativa com o deputado Pedro Pedrocian, o dirigente maior do futebol também tem que ir ao encontro. E aí é a questão empresarial, né? Essa cláusula de barreiras impedindo empresários participarem, serem candidatos a presidente da federação, isso precisa acabar. Algum presidente de clube precisa ter iniciativa e começar um movimento. A segunda questão, até porque daqui a pouco acaba o mandato do Estevão Petralas, Uhum. né? Ou ele vai querer ficar como o anterior aí, 30 anos? É impossível, né? Então, é, primeira questão é essa, né? Ah, a outra questão que você pautou, 17 emissoras de rádio, nenhuma emissora apostando no futebol. O presidente Estevão Petralas, ele precisa colocar uma visão empresarial na sua gestão do futebol. Ficar nesse movimento emocional só com o dirigente, meu amigo, amplia a mesa. No mínimo, né, com 17 emissoras, tem que ter pelo menos umas 3 emissoras. É uma questão dele tomar uma decisão com a sua assessoria de marketing e de imprensa, porque o recurso que a CBF manda, só o recurso da CBF, ele pode fazer investimento em comunicação. É fazer uma parceria. Compra mídia aí em 3, 4, 5 emissoras de rádio. A partir do momento, não adianta. Claro, o público de televisão, a televisão tem um papel no futebol, é importante. Mas o rádio é muito mais importante nesse momento do que a própria televisão, né? São outras características, né? O hábito do torcedor, do ouvinte de futebol que gosta,
É o rádio coladinho no ouvido, é isso. É importante. Tem televisão? Mas saia da mesa, levanta o bumbum da cadeira com assessoria de comunicação, sabe? E, e procure, não a imprensa esportiva, procure os radiodifusores, os empresários de comunicação. Pense em investimentos aí com os empresários de comunicação, porque nós podemos ter pelo menos 3, 4, 5 emissoras, cara, fazendo uma festa, alegrando a torcida, mobilizando, entrevistando jogadores, dirigentes, enfim. Aí a cidade dá uma sacudida novamente para voltar a atenção para o futebol. Aquela coisa do repórter, tá lá na concentração, tá no hotel, o jogador falando, convidando a torcida. É esse trabalho que a gente fazia antigamente, não é, Sim, sim, Severo? verdade, O time está verdade. concentrado já no sábado, começa a fazer aquele envolvimento da torcida, né? A rivalidade, né? A rivalidade dos times de Campo Grande, rivalidade com os clubes do interior, enfim. Então, Estevam Petralas e a sua assessoria de marketing, não sei quem é que está por lá, enfim, é, pense para 2026 não só a retomada do Morenão, parabéns, porque você fez o link com a CBF, né? Fez o link com a CBF, é importante porque dinheiro sobra na CBF para fazer investimento pelo país afora. E num segundo momento pense isso, o Severo que levantou, a questão das emissoras de rádio. E Porque só as rádio web que tá fazendo hoje, que estão fazendo hoje, né? Que seja eu, seja a nossa concorrente aí, é muito pouco também, né, Arthur? olha, Por mais esforços que a gente tenha, faça para fazer as nossas é, transmissões, realmente a- é pouco. exatamente, é uma outra plataforma, né? O envolvimento de público no rádio web, ele é menor do que as emissoras comerciais, né? Então, seria de bom tamanho uma ação dessa forma, porque tem recurso sim, né? Não é comprar a opinião da imprensa, é parceria empresarial com os donos das emissoras, Uhum, né? sim. Porque as emissoras começam a fazer chamada, começam a incentivar a cidade a se voltar para o futebol. E a outra questão é a aproximação, esse estatuto tem que acabar com essa cláusula de barreira aí, né? Tomar um café lá com os diretores da Federação das Indústrias, Associação Comercial, Câmara dos Dirigentes Lojistas, e o poderoso setor do nosso agronegócio, os homens da soja, do milho, da carne, lá na FamaSul, né? Sim, sim. Então, futebol pelo país afora, um modelo interessante. Eu me recordo que o governador Reinaldo Azambuja, lá no início do governo dele, eh, um dia em entrevista ele fez uma referência daquele modelo do futebol catarinense. Agora, Santa Catarina é um exemplo em tudo, né? É outro país, né? É uma Europa dentro do Brasil, né? Exatamente. Até o Verdade. SUS em Santa Catarina, o futebol, o É, rádio esportivo é um negócio de uma grandeza tamanha, né? Rio Grande do Sul, os dois times estão quebrados, é problema de gestão, né? Problema de dirigentes, enfim, mais uma imprensa esportiva em que o setor empresarial é muito presente, né? A indústria gaúcha de todos os segmentos está ali fazendo a festa com o povo com através da certeza. imprensa, né? Tanto é que As marcas gaúchas todas investem, tem, né? tem, tem uma emissora de rádio que era rádio web, que virou FM. Agora tá falando o dia inteiro só de dois times. Tem a Rádio Grenal, só Rádio fala de dois, Grenal, só fala do time. Vamos fazer a Rádio Comerário aqui também, né? Campo Grande. Rádio Comerário. tá precisando, né? Tá precisando. Arthur, queria te agradecer muito, porque, lógico, eu sou suspeito em falar, né, de tudo aqui. Já na roda de negócio, todo mundo sabe, na roda de negócio entre nós, todo mundo sabe, e quem não sabe, algumas pessoas já sabem disso, que tem uma eterna gratidão por você, né, por tudo que você Puxa fez. vida, né? Lá atrás, São você, anos de uma convivência, né? Com convivência, tantos colegas, amigos, e lançando que gente. você nem me conhecia, né, cheguei lá naquela sala, eu sou daqui de Campo Grande, tô lá em São Paulo. Você pegou o telefone, ligou pro Tim Teixeira, né? Eu lembro como foi. E até hoje eu acabei não indo despedir do Tim também, né? Foi por telefone, ó, Tim. O Arthur Mar não deixou eu voltar. Não, beleza, sem problema. Que Então a bacana, gente, a Severo. gente tem Você essa, foi. tem uma, O teu retorno para Campo Grande foi um negócio sensacional, porque você abraçou a área, né? Fez concurso, está lá no INSS, enfim. É um grande amigo, é um grande jornalista. E, aliás, o Tim Teixeira, esses dias, mandou para mim o livro que ele publicou, né? Um Aham. romance, né? A Meia Vida. Comecei a ler antes da internação no meio do ano, eh, internação hospitalar, e parei para você retomar um livro desse grande mestre. Então, e aí a gente tem essa eterna gratidão. E depois também, e lá na Rádio Globo foi onde eu revi o Reinaldo Costa, né? Grande Que Reinaldo. tava lá, e eu falei, Reinaldo, você não me conhece, mas eu vou lembrar de ti.
eu era piolho do seu programa lá, Comando Jovem na Rádio Clube. Não acredito, pô, é verdade, pô. O que você tá fazendo aqui, pô? Tô aqui, o Arthur Mário. Arthur Mário, pô, Arthur Mário conseguiu pra mim aqui um estádiozinho aqui, rapidinho aqui, e eu tô por aqui. E hoje, inclusive, até sempre converso com o Reinaldo, né, aqui no WhatsApp, aqui tem ele também no Facebook dele, também sempre converso com ele. E eu falei pra ele, o dia que tiver um comerário aqui, nós vamos trazer você pra narrar aqui. Não, pode, vamos lá, pode, eu quero ir lá mesmo. Então vamos ver se a gente consegue aí. É que vai demorar um pouquinho, né? O comercial, né, até agora só 2027, né, Felipe? Ah, é, tem a Copa MS de repente, né? A Copa É, MS está tá, agendada para quando? pra setembro, outubro, novembro, né? Isso, é. Que bom, que bom. Se tiver comerário, vamos trazer o Reinaldo Costa. Pois é. Vamos fazer uma campanha para pagar a passagem dele para trazer. Parabéns à federação, né? Está mostrando serviço aí, né? Tem um planejamento interessante aí já. Eu falei para minha esposa que eu vou ter, independente, mas é Série B, não tem problema, eu vou ter o trabalho o ano todo. Série A até maio, depois tem a Série B, depois tem agora a Copa MS. Quer dizer, nós temos aí um trabalho o ano todo para a gente trabalhar. Quer dizer, esse é também um olhar, de repente, que os empresários também da comunicação têm que ter, né? Porque tem o ano inteiro para falar de futebol, né? E não só futebol, como eu sempre falo, né? Não é só o futebol, mas a gente tem um ano inteiro para a gente falar aí de um pouquinho de futebol. Arthur, obrigado por você ter vindo aqui. Severo, aquele Suas abraço. considerações. Abraço ao Felipe Cid e toda a equipe sua aí, né? Muito Só, sucesso Só para encerrar, você. me fala como é que tá a sua saúde e depois e já emenda, falando que hoje as pessoas podem te ouvir todo dia lá na Rádio Hora, né? Aqui. Olha, a Rádio Hora, né? 92,3 FM, o Jornal da Hora lá às 6h40 da manhã, vai até às 8h, lá com o Carlos Araújo, o Dr. Miquimba me auxiliando nos comentários, né? Uma equipe lá com os estagiários, né? O Rebel Oliveira e a Maria Luísa Massulo. E você já colocou uma na Globo, no Plim-Plim, né? Duas, né? Duas, né? A Evelyn também. A Evelyn e a Rafaela Moreira. É verdade, a Rafaela Moreira também, você está esquecendo. É verdade. A Rafaela começou no Tempo, né? E agora já na reportagem. Exatamente. E comigo aqui no Esporte Mestre também, você lembra, tem alguns que trabalham nos bastidores. Paulo França hoje é o melhor fotógrafo do Campo Grande News hoje. O Gabriel Neres, hoje que é meu sobrinho por coincidência. Puxa, o Gabriel Neres foi uma grata revelação, né? É verdade. Felipe Cid aí, né? Grande figura. João Gabriel. Tá passando por nós, nós estamos fazendo escolinha, né, Arthur? Exatamente. Né? Olha, Severo, então, olha, a Rádio Hora é uma satisfação porque ela cresceu muito, ela conquistou um espaço na audiência do Rádio Campo Grande, é a terceira colocada em audiência, fala para um grande público. A gente abre espaço, né, diariamente para o esporte, futebol lá, às vezes às sextas-feiras, enfim. Sim. Uma saudade imensa, né, de termos uma equipe no rádio. E com isso, vamos aguardar aí, né, 2026, quem sabe, um entrosamento maior aí dos radiodifusores de Campo Grande com uma visão nova aí da Federação de Futebol. É importante que mude, né? Até porque essa cláusula de barreira que surgiu na federação foi um negócio de capricho. Uma coisa que outras entidades do futebol mantêm, mas não tinha essa cláusula de barreira nesse estatuto. Ela foi implantada por medo, né? A questão do medo do antigo presidente da federação, quando se levantaram lançando o nome do Amarildo, ex-jogador e ex-técnico para o futebol, então botaram tem que ser dirigente. Amarildo não foi presidente, então não poderia ser candidato. E a questão dos 3 anos, no mínimo, de ser presidente, foi uma questão do nome do Arthur Mário, porque eu fui presidente de clube por 2 anos, então tem que ser 3. Então, por medo, né, por inveja, uma coisa da cabeça pensante que comandou o futebol, me recordo muito bem. Naquele momento era o nome do Amarildo muito forte, pegou o nome dele, enfim. O Amarildo deu entrevistas que ele toparia, sabe? Era uma coisa da sociedade e de alguns dirigentes. Só que tiveram essa burrice de botar essa cláusula de barreira. Tem que ter alguém inteligente, com visão moderna, para retirar essa cláusula do Estatuto da Federação. E a briga na audiência da faixa etária entre 6h30 até 8h tá boa na rádio, né? Tem você na rádio, tem o Marquinhos Farias, tem a Débora na UCDB, e agora tem a Top também chegando. Top chegando, B de Paula, na difusora. E tem, acho que o Og Ibrahim tá de manhã na cidade, não? Não, é meio-dia, né? É meio-dia. De manhã tá o Rodrigão. Ele faz TV ao meio-dia e rádio de manhã, né? Tá uma briga boa no rádio, né? Tá uma briga boa no rádio, hein? Mas tem audiência para todo mundo, né? Mas é legal, né? Então a produção tem que trabalhar legal, né? Muito bom. Eu fico só
no trecho onde eu consigo ouvir um pouquinho de rádio, eu começo a ouvir um pouquinho para ver quem tá quem nas entrevistas, né, então fica tá a briga tá boa aí nesse horário de manhã aí. Exatamente. É bom, gostoso a questão da economia, a questão da política, Uhum. né, sociedade, enfim, mas a saudade do futebol é grande, viu. Bom, você sempre é nosso eterno convidado para estar conosco aqui também, beleza, Arthur? Arthur, obrigado por esse papo. Tomara que a gente consiga 2026 aí ter uma aproximação melhor. Tomara a sua saúde como é que tá? Tranquila? Olha, De boa? esqueci de falar da Isso, saúde. aham. Severo, eh, a questão agora, de 2 meses depois de ser acometido de uma pneumonia, fiquei 21 dias internado no hospital regional. Eh, Graças a Deus, foi uma etapa vencida, graças a Deus e aos médicos, enfermeiros do hospital regional. Eh, Na questão do câncer, eu talvez tenha que partir por uma terceira quimioterapia. Uhum. Eu estou na segunda quimioterapia com uma medicação caríssima, né. A justiça autorizou, o governo pagou uma medicação, importada aí, mas o esse câncer aí, o mieloma múltiplo, Uhum. ele ele está perdendo o jogo. Aliás, o mieloma múltiplo está ganhando o jogo da medicação. Ah, tá. Então, entrou um médico agora do Hospital Albert Einstein, um especialista, neste câncer, doutor Nelson. Eu iria para São Paulo, mas ele me atendeu via Medicina. por telemedicina, à distância, Uhum. e aí pedi os exames, foram 2 consultas. Os amigos fizeram uma vaquinha aí, né, nossa, te agradecer, o Uhum. Bosco Martins, o doutor Miquimba e tantos amigos, foram mais de 200 amigos lá contribuindo. Eu iria para São Paulo, foi adiado, então à distância o doutor Nelson me atendeu, e aí ele faz um link com o doutor Walter Gonçalves, que é o meu médico aqui do hospital regional, essa questão do câncer. A questão dos rins paralisados, né, aí é o maior sofrimento que é a hemodiálise, né. Uhum. A hemodiálise eu faço segunda, quarta e sexta, é um processo que desgasta muito, rouba muitas minhas energias, né. E aí, é o sofrimento maior, é isso, não é. O câncer ainda tem uma pequena parcela que ele está ativo, né, ele não alcançamos a supressão total, né. Então para 2026 é a possibilidade da recomendação do doutor Nelson, é uma recomendação idêntica, do doutor Walter aqui do hospital regional, que é mudar uma medicação, é partir para uma terceira medicação, enfim. Está na mão de Deus aí, né, Severo? Sim, com certeza. Obrigado, Está na Arthur. mão do Todo-Poderoso. É um prazer Obrigado, mesmo, Arthur. Severo. Aquele abraço. Tá aí, portanto, participação hoje aqui não tem nada no programa ainda, né, não vou colocar no programa não. Papo aqui de esporte aqui, né, a gente vai estar sempre trazendo aqui personalidades aí do passado, assim, o Nelson Conrado está no Zona Mista mais na atualidade, né, o Nelson Conrado com o programa dele toda terça-feira, e eu vou estar aqui trazendo personalidades que passaram por aqui, hoje passou por aqui já Mitio Arada, o Dito, o Hernani, então a gente vai estar trazendo ex-jogadores aqui também para falar um pouquinho, para contar um pouquinho sua história aqui no nosso YouTube, no Esporte MS. Se inscreva no nosso canal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Próxima semana fizemos um convite especial pro Jean, né? Pro Jean do Palmeiras, que está morando aqui em Campo Grande hoje, já tá aposentado. Vamos ver se na próxima quarta-feira, portanto, o Jean vai estar aqui conosco para bater um papo aí e falar um pouquinho da história dele. Legal? Grande abraço, fique com Deus.